Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos vindo aqui já nos primeiros dias do ano para gravar um vídeo falando acerca de muitas coisas. Primeiramente, já quero desejar a todos aí um feliz 2023, em meio a tantas dificuldades e muitas coisas que poderão acontecer, que se iniciarão, na verdade, nesse ano, um ano profético. Embora muitos não querem ainda acreditar, mas estamos vendo muitas coisas acontecendo. Mas diante de tudo, que Deus abençoe a cada um neste ano, que Deus dê sabedoria, que possamos se achegarmos mais próximos do Senhor, nos prepararmos espiritualmente, preparar as nossas malas, porque a qualquer hora o arrebatamento vai acontecer. Tanto é que a Bíblia ela se cumpre a cada dia. Que, estamos aí entrando, o primeiro assunto desse vídeo é justamente a nova era, Acabou de iniciar-se aí nos últimos dias de 2022, dia 28, mais preciso, a nova era, que é a era de Aquário, segundo, não a Bíblia, mas segundo essas pessoas que trabalham com esses assuntos, E que terminou a era de Peixes, que segundo eles era a era da igreja, e que se inicia-se a era de Aquários, que eles falam que é justamente a era, inclusive tem um cantor, se você procurar no YouTube você vai encontrar nas redes sociais, que fez uma música alguns anos atrás, 2, 3 anos, se não me engano, falando sobre essa era que ia se aproximar e o que aconteceria quando ela chegasse, Se você quiser, é só você procurar, você vai ver. Um cantor bem conhecido no mundo secular, o Martim da Vila, que fala quando a era de Aquário chegar. Que essa era nada mais é uma era onde... Por que era de Aquários? Vou falar rapidinho sobre esse tema. Depois podemos falar sobre muitas coisas que simbolizam esse tema, mas o principal é esse. O que simboliza a era de Aquários é a era que a igreja vai estar presa para eles. O aquário simboliza o peixe, que é o símbolo, se você não sabe, o símbolo que simboliza a igreja. Lá no princípio, ainda nas igrejas, que o nosso irmão Policarpo, na época era um seguidor de João, da igreja de Esmirna, se não me falha a memória, e eles criaram esse símbolo do peixe para se comunicar um com o outro. Então eles sabiam quem era quem. Quando chegava com aquele símbolo do peixe, eles sabiam que aquela pessoa era cristã. Então esse símbolo emplacou no Evangelho. E eles, segundo eles citam, essa era de peixes está se chegando ao fim e entrando na era de Aquários, que era a época da nova ordem mundial, que iniciou-se, inclusive eu não quero falar muito nesse assunto. Ontem nós podemos ter visto o que aconteceu aqui no Brasil, dando início a isso, nesse pontapé, com o que aconteceu ontem aqui no Brasil. Eu vi muitos crentes dando graças a Deus, achando que foi Deus que ali colocou. Deus simplesmente permitiu, porque a hora da igreja ser apertada está se aproximando, para que a igreja brasileira ela entenda que é tempo de se aproximar do Senhor, Então por isso Deus permitiu o que nós vimos ontem à tarde ali acontecendo, E o outro assunto é justamente a morte, do Papa Bento XVI, o último Papa ali do sistema mais rígido, mais conservador da Igreja Católica, que foi justamente retirado para que eu costumo dizer, o irmão que me acompanha em alguns vídeos sabe, o Papa Chiquinho ou Chicória, assumisse ali, porque esse é um totalmente liberal, totalmente canhota, que é a favor de tudo isso que o Brasil vai começar a sentir e vai ser muito... Ontem eu tive uma tristeza muito grande ao assistir um pouco aquilo, porque ali eu vi que realmente a palavra de Deus está se cumprindo. E é tempo da igreja se aproximar do Senhor. Se você não acredita, você em breve vai ver com teus próprios olhos o que o Brasil vai passar a partir de agora, a nação brasileira. Então, o Bento XVI era o último Papa mais conservador. Esse aí, se você vê o que ele já falou,
né? Eu não vou nem falar aqui, que o YouTube agora está, né, restringindo muitas coisas, que esse homem já falou de Jesus Cristo, né? O que ele já fez, nós sabemos bem, só a misericórdia de Deus e o que ele está fazendo, o que ele apoia, né? Então, o que aconteceu foi isso, né? Com essa situação de ontem ali, uma chave espiritual se virou no Brasil, né? Se virou no Brasil e podemos dizer, e muitos podem até achar um tema errado ou se escandalizar, mas o mal venceu, né? O mal venceu? Podemos dizer que sim, entre aspas, porque isso tudo é permissão de Deus, para que, como eu falei no início, o Brasil comece a se aproximar, porque tem duas situações que eu friso bem, tudo sempre quando eu prego ou falo para algumas pessoas que no Brasil existe, que atrai a ira de Deus para o Brasil, né? Uma, é isso que acontece, eu vou falar por palavras para você, mas você vai entender, todo mês de fevereiro, ou às vezes em março, né? Essa festa que tem aí, da carne. E a outra é justamente aquilo que os Estados Unidos era líder até poucos anos atrás, e hoje o Brasil passou a ser líder, que é essa passeata que tem aí desse pessoal, né? Que tem todos os anos também, vários bairros, em Copacabana, ali né? Eles ali fazendo aquelas coisas terríveis, né? Então tudo isso, irmãos, vai acontecer no Brasil, pode acreditar. Você às vezes não quer acreditar, nós temos que acreditar que Deus vai nos abençoar nesse ano, sim, mas entender que a porta ela está cada vez mais se estreitando. Jesus falou que essa porta seria estreita para aquele que quer seguir ao Senhor em espírito e em verdade, né? Nós estamos vendo, né, um evangelho com várias pessoas que eram do nosso meio, né? Não vou citar nomes aqui, mas transformando um evangelho da inclusão, ou seja, vale tudo agora. E isso é um dos motivos de Deus estar permitindo, é o que aconteceu ontem, né? Subindo ali na rampa, né? E falando ali. Isso é um dos motivos porque o Senhor está permitindo. Porque o evangelho, na verdade, no Brasil, ele se tornou um evangelho que só prega coisas materiais, não fala muito do espiritual. Infelizmente, poucas igrejas, existem homens de Deus, mulheres de Deus, sim, mas são bem poucos ainda em relação a um país como o Brasil grande, né? Que prega somente bênçãos, coisas, e não prega, né, sobre juízo, sobre pecado, sobre as coisas que tem que ser pregada. Então, tudo isso está se encaminhando para aquilo que iniciou-se, na verdade, lá em Gênesis, que é o governo do homem se aproximando. Que governo é esse, irmão? O governo do iníquo, o governo do anticristo sendo cada vez mais preparado para o mundo, né, para assumir esse governo, esse homem que já foi separado e creio que já está entre nós. Onde começou isso, irmãos? Lá em Babel, se não me engano, Gênesis capítulo 11, né, quando Nimrod ali idealizou a construir a Torre de Babel, aquela torre que seria gigantesca, porque eles achavam que poderiam alcançar ao Criador, alcançar ao Senhor, e ali Deus, ele confunde ali todos, eles praticamente ali se criam-se várias línguas diferentes, eles já não se entendiam mais na hora da construção, e aquilo não deu certo. Por quê? Porque não era a hora ainda desse sistema acontecer, como eu já falei, que é da NOW, né? A nova ponto ordem, ponto mundial, que vai se estabelecer, está se estabelecendo agora, e nessa virada de ano agora, esse ano de 23 é um ano muito profetizado, muito falado, inclusive em comerciais como do Itaú, de 2018, que na virada do ano 2018, se você procurar esse comercial, está no YouTube, ele vai dar ali, né, o feliz 2018, mas na verdade aquele reloginho que marca o ano, ele vai parar em 2023. Estranhamente, não sabemos o que vai acontecer, mas coisas boas não virão nesse ano. Começa-se talvez os 7 anos, será? Será que o arrebatamento pode ser esse ano? Pode acontecer, irmãos. Tudo está se encaminhando. Estamos vendo aí tudo acontecendo. E esse governo que eu falei que iniciou-se em Babel, ele está agora sendo concretizado.
que é o governo do anticristo, o mundo preparado para... e todos aceitarão. Basta ver o que assumindo agora está no Brasil, as pautas que estão ali em seu governo. O que ele ali colocou. E você vai entender o que está escrito ali, várias coisas. Primeira coisa, a Jussarola, que vai obrigar nas pessoas. Você talvez não saiba o que é esse negocinho aí, esse remedinho. E as crianças, os pais que têm criança, se preparem, porque vai apertar para esse lado. Essa ideologia vai acelerar muitas coisas terríveis. Vai vir para o Brasil agora, que estavam sendo bloqueadas há alguns anos atrás. Mas agora vai acelerar, porque esse cidadão já está numa idade avançada, e nesses 4 que ele está aí na frente, ele quer acelerar, fazer tudo aquilo que ele não pôde fazer antes, vai querer fazer agora, nesses últimos 4. Então, eu tenho que falar assim, irmãos, porque em algumas palavras, para que esse vídeo não seja proibido. Então, irmãos, o que está para acontecer aqui, na América Latina, é a famosa, ao que o Cabo Daciolo, quando foi candidato, em 2018 falava, é a pátria grande, a famosa Ursal, que eu já até falei o que simboliza em algum vídeo. Se você procurar um dos meus vídeos, vai estar lá explicando o que é Ursal. Em outro vídeo estaremos falando novamente, que é a chamada pátria grande. E eles já têm até a moeda que eles querem criar, globalizar uma única moeda para a América Latina, América do Sul, que se chama peso real. Essa moeda que, se você ver, está escrito lá na pauta de governo, que está aí entrando. Então, caminhamos, irmãos, para verdadeiramente as profecias bíblicas se cumprindo com muita rapidez, com muita força. Então, é tempo de se preparar. É tempo de um posicionamento na verdade espiritual. Porque a porta da graça, ela pode se fechar a qualquer momento. A qualquer hora, essa porta vai se fechar. É momento, eu sei que os irmãos tendem a início do ano, buscar bênção, profetizar, vitória, mas não é tempo disso muito não, irmãos. É tempo de posicionamento espiritual para a vida de cada cristão, porque as coisas vão apertar. Infelizmente, muitos cristãos ainda estão com a mente, com os olhos vendados, acreditando, nessa situação que aí está, que eu já falei, que eu já desembarquei dela há muito tempo. Tive ali a oportunidade de falar do outro lado, porque era o lado que para nós cristãos seria melhor, mas se Deus não permitiu continuar, é porque está na hora do Brasil ser apertado. Para que isso, irmão? Por que Deus está permitindo isso? Para produzir mais salvação. Que é os crentes, infelizmente, quando está na bênção, mais se afasta do que se achega a Deus. Então Deus permitiu nós termos um pouquinho de sentimento de liberdade, de tudo isso, e agora vai apertar. Mas não porque ele é ruim, não, porque ele nos ama e ele nos quer perto dele a cada momento. Por isso que ele vai permitir tudo isso. E talvez você não esteja acreditando, acha que isso não é hora, porque infelizmente o crente é sempre assim, Nunca vai acontecer, então nunca a Bíblia vai se cumprir, porque Deus sempre tem que estar, mas Deus vai intervir, Deus está conosco, sim, irmão. Deus também estava nos outros que aconteceu o que aconteceu, nos outros países que eu já falei. Mas se aproxime de Deus, tudo está se cumprindo, irmãos. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Muitos irmãos estão tendo revelações, Deus está mostrando. Eu acabei de ver um vídeo de uma irmã do Japão, que Deus mostrou a ela. Deus está mostrando a vários irmãos, pastores que eu tenho visto, Deus mostrando, e tem acontecido, irmãos. E vai acontecer. É hora da igreja se preparar, se posicionar, porque a hora está chegando. Esses 7 anos que essa agenda que eles estão implantando, inclusive o Brasil está apoiando, que é a Agenda 2030, se inicia-se agora. Os últimos 7 anos, se é o ano da tribulação, não sei, irmãos. Pode ser. Se é o ano do arrebatamento, não sei, irmãos. Porque dia e hora, como muitos usam essa desculpa para querer não falar desse assunto, nós não sabemos o dia nem a hora. Sim, irmãos, mas Jesus deixou a palavra dele para nós entendermos que tempo estaríamos para isso acontecer. E infelizmente muitos usam esses versículos
né, que ele puxa ali, isolado, ninguém sabe o dia nem a hora, e não sei o que, para isso, para aquilo. Então, mas a Bíblia está aí se cumprindo, é tempo de nós estarmos diante do Senhor. A Bíblia ela vai se cumprir, a porta da graça vai se fechar, né? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, que você tenha um 2023 abençoado. Não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo. O like é muito importante para que possamos vencer a barreira aí do algoritmo, para que esse vídeo vá a mais pessoas, para nós alertarmos a muito mais pessoas a cada dia. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe aí o seu comentário. Assim, que Deus te abençoe. Em breve estaremos voltando com mais um vídeo. Fique na paz do Senhor. Amém.